Bem, pessoal, nós estamos classificando normas constitucionais já há 2 vídeos. Nesse nosso terceiro vídeo, terceira parte da classificação das normas constitucionais, nós vamos seguir agrupando as normas constitucionais agora quanto ao critério da sua executoriedade. E aí estamos classificando, olha aqui no quadro, normas autoexecutáveis e normas que não são autoexecutáveis. Você vai reparar na extrema semelhança que as normas autoexecutáveis e as normas não autoexecutáveis guardam com as normas operativas e as normas programáticas da Constituição. Até parece que nós estamos tratando do mesmo assunto, mas não é, tá certo? Não é. Eu posso até te adiantar e dizer para você o seguinte, que em geral as normas programáticas, elas são não autoexecutáveis, e que já as normas operativas, elas são autoexecutáveis. Veja, geralmente, eu não disse que toda norma operativa é autoexecutável, e eu não disse que toda norma programática ela é não autoexecutável, mas que na esmagadora maioria dos casos é assim que acontece, não tenha dúvida. E é em razão disso, em razão de que na maioria das vezes uma norma programática é não autoexecutável, que a maioria dos candidatos pega e confunde um critério com o outro. Vai se embananar, vai meter os pés pelas mãos, pode até ser que erre questão que é simples, tá certo? Vamos então ter muito cuidado com esse critério de classificação. Vamos lá no quadro então, para ver o que é uma norma autoexecutável e uma norma não autoexecutável. Olha lá. Está aqui. Classificação das normas constitucionais, eu quero então saber o que é uma norma constitucional autoexecutável. Olha lá. Consideram-se autoexecutáveis as normas bastantes em si. Veja, completas e suficientemente precisas na sua hipótese de incidência e na sua disposição. Aquelas que ministram os meios pelos quais se possa exercer ou proteger o direito que conferem. Ou então, aquelas que estabelecem, que ministram os meios pelos quais se possa cumprir o dever ou desempenhar o encargo que elas impõem. Fernando, aqui ficou meio confuso para mim. Ficou meio confuso para mim porque está a cara de uma norma que é operativa, operacional da Constituição. Não tem algum erro aí, não? Tem não. Dá uma olhada aqui que você vai perceber que existem algumas sutis diferenças. Olha o que é que tem de semelhante. De semelhante tem isso daqui, ó. Por isso a confusão. Está definindo a norma autoexecutável como normas que são bastantes em si. Aqui. Normas que são bastantes em si. Nessa hora ficou fácil confundir com a norma operativa, né? Ó. Por quê? Porque a norma operativa ela não depende de condições institucionais ou condições de fato. Se ela não depende de condições institucionais ou de situações, de condições de fato, se ela tem uma eficácia imediata que independe de tudo isso, é então porque ela é uma norma constitucional, repara, que basta por si mesma, bastante em si. Gente, e é por isso que eu falei para você que a esmagadora maioria das normas que são operativas são normas autoexecutáveis. Eu posso ter essa classificação, a mesma norma ser operativa e autoexecutável, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu estou falando de 2 critérios diferentes para classificar normas jurídicas. Só que aqui, o que nós identificamos como sendo uma norma
autoexecutável tem mais detalhes, tem mais nuances. Olha para cá para o quadro, veja. O que é que são normas que bastam por si só? Normas que a sua hipótese de incidência, que a sua disposição já está completa, já está suficientemente precisa. Está aqui a outra característica. Completas e suficientemente precisas. Bom, aquelas que falam dos meios. Os meios. Meios para quê, Fernando? Meios para que eu possa exercer, ou meios para que eu possa proteger um direito. Ou então meios para que eu possa cumprir um dever, ou desempenhar um encargo. Está aqui. A principal característica de uma norma autoexecutável é aquela que me diz como. Está aqui. O meio é que é fundamental. Veja, se aqui o meio é fundamental, se como eu vou exercer o direito, se como eu vou proteger o direito é que é autoexecutável, então aquela norma que estabelece o direito, aquela norma que estabelece o encargo, que estabelece o dever, é porque essa provavelmente não será autoexecutável, né? É porque essa norma que estabelece o direito, a norma que estabelece o encargo, o dever, ela provavelmente não é completa o suficiente quanto à sua hipótese de incidência, quanto à sua disposição. É como se eu dissesse o seguinte para você, olha lá. Tem um dispositivo na sua Constituição, lá no artigo 5º, que diz que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Portanto, estabeleceu para você direitos enquanto consumidor. O problema, gente, é que a norma só diz isso. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. É só isso que diz. Não diz quem é consumidor, não diz que lei é essa, não diz quais são esses direitos. Estabeleceu o direito, mas não estabeleceu o meio. Não estabeleceu o meio. Ou então, a norma que estabelece que você tem direito à liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção. Estabeleceu mais lá na frente uma garantia para o exercício da liberdade de locomoção. O habeas corpus. Veja, o habeas corpus não é o direito em si. O direito em si é a liberdade de locomoção. O que é o habeas corpus? É só o meio que eu utilizo, olha para o quadro, para proteger o direito, para proteger a liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção em si, aquele direito que está lá no inciso 15 do artigo 5º, pode até não ser considerado autoexecutável, mas, no entanto, lá no artigo 5º, inciso 68, o dispositivo que trata de habeas corpus, que estabelece o meio pelo qual se pode proteger a liberdade de locomoção, aquilo sim pode ser considerado uma norma autoexecutável, uma norma bastante em si mesma. Fernando, eu posso classificar o habeas corpus como uma norma operativa? Vamos ver. Olha aqui a norma operativa. Está aqui. Tem eficácia imediata, não depende de condições institucionais ou de fato. E agora, é possível isso? Cuidado, viu? Vai ter sempre polêmica quanto a este assunto. Por que vai ter sempre polêmica quanto a esse assunto? Porque, gente, não há rigorosamente nada que aconteça na sociedade a que a Constituição seja imune. Como a Constituição, como o direito como um todo, é um dever ser, como o direito se destina a ser aplicado na sociedade, precisa haver uma situação de fato que provoque a incidência do direito. O que, na verdade, a gente chama de norma operativa é aquela
que é mais simples de ser aplicada porque não exige do poder público, nenhum esforço institucional ou nenhuma situação de fato, porque o dispositivo da Constituição, sendo claro o suficiente, estabeleceu uma eficácia que pode ser imediatamente executada. Por isso, autoexecutáveis na sua esmagadora maioria. Importante deixar claro como é que você facilita essa classificação. Aquilo que não é norma programática é norma operativa. Acabou-se. Não estabeleceu diretriz, não estabeleceu princípio, não estabeleceu uma intervenção do Estado na sociedade, que é uma norma programática, não fez isso, é norma operativa. Aqui, volta para cá, norma autoexecutável, você coloca na cabeça o seguinte, isso aqui é um meio, isso aqui vai falar para mim de como eu posso exercer os meus direitos, como eu posso proteger os meus direitos, e também como eu devo cumprir as minhas obrigações, como eu devo responder aos encargos, desempenhar os encargos que a Constituição me impõe. Veja, dessa forma, tudo o que não for isso é uma norma não autoexecutável. Olha aqui a definição de normas que são não autoexecutáveis. O ministro Gilmar Mendes, no livro que escreve com outros autores, diz o seguinte, olha, as disposições constitucionais, em sua maioria, elas não são autoaplicáveis, não são. Porque a Constituição, gente, é claro, ela não se executa a si mesma. Isso aqui é fundamental, que todo mundo consiga entender. Olha aqui, a Constituição, e aí não é só a Constituição, tá certo? O direito como um todo, o direito não se executa a si mesmo. O direito não se executa a si mesmo. Você quer ver um exemplo de como a conversa aqui é um pouco mais complicada do que o que parece ser? A gente acabou de ver que norma autoexecutável é aquela que trata dos instrumentos, é aquela que trata dos meios através dos quais eu vou poder exercer ou proteger um direito. Os meios através dos quais eu vou cumprir a obrigação que a ordem jurídica me impõe. Eu vou desempenhar o encargo que me é imposto pela ordem jurídica. Perfeito. Aí você pensa no mandado de injunção. Olha, o mandado de injunção ou as garantias constitucionais, de forma geral, elas estariam classificadas como meio, ou não? Um meio para proteger o direito. Daí o nome garantia. A garantia é aquilo que garante, a garantia é aquilo que protege, a garantia é aquilo que assegura o objeto principal, o direito. Então não haveria nenhuma grande dificuldade em definir o mandado de injunção como uma norma que é autoexecutável. Mas aí, olha lá, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, a grande polêmica foi essa. E chegaram à conclusão que não, que o mandado de injunção não era uma norma autoexecutável, autoaplicável. Não era. Então, tem muito mais polêmica em torno disso. O que o Supremo entende é que não há um critério objetivo, embora haja bastante esforço doutrinário para isso, ainda não há um critério objetivo e seguro para classificar uma norma jurídica como sendo autoexecutável ou não autoexecutável. Foi essa a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal. Fernando, agora eu me lasquei, porque se até o Supremo tem dificuldade, né, para separar o que é uma norma autoexecutável de uma norma não autoexecutável, imagina a minha situação na hora de uma prova. Muito pelo contrário, gente. Foi aí que você se salvou. Foi nessa polêmica do Supremo que você se salvou. Sabe por quê? Porque, diante disso, não vai poder aparecer na prova um determinado dispositivo da Constituição e a prova pedir para você dizer se aquilo lá é autoexecutável ou não autoexecutável. Porque vai sempre ter polêmica. Porque nós temos posição dentro do Supremo dizendo exatamente isso daqui que você está vendo no quadro. Veja, que a Constituição não se executa a si mesma. Então, o que vão pedir para você é conceito,
é a ideia. E a ideia de uma norma autoexecutável é a ideia de um meio, é a ideia de um instrumento que está a serviço de lhe poder fazer exercer o direito, ou de lhe poder fazer proteger este direito. Autoexecutável é o meio através do qual você cumpre a obrigação, você desempenha o encargo. Aquelas normas que estabelecem o direito, aquelas normas que estabelecem o dever, que estabelecem o encargo, em geral, elas são não autoexecutáveis. E assim fica mais simples a gente sair desse nó, tá certo? Nosso próximo vídeo continua discutindo classificação das normas constitucionais. Até lá!